Fala aí galera, beleza? Então, seguinte, essa vai ser a terceira aula do curso de montagem e manutenção de PC e eu vou fazer uma narração, fiz um vídeo mostrando peças, processadores, tanto AMD quanto Intel, e eu vou fazer uma narração explicando em cima do vídeo que eu gravei. Eu tentei gravar da melhor forma possível, mostrando cada detalhe e tudo mais. Espero que vocês gostem. Já sabem, se vocês gostarem, deixem o like aqui no vídeo, comentem, sugestões e tudo mais, e se inscrevam no canal para me dar uma força, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, eu vou direto pro vídeo, tá? E assistam a aula 1 e 2, mas não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Valeu, bora lá pro vídeo. Então galera, essa é uma placa-mãe Intel, tá? É uma placa-mãe LGA 1155, e o que eu quis mostrar nesse primeiro ponto do vídeo é o seguinte: o encaixe do processador da placa-mãe Intel, vocês podem ver que eles têm vários pininhos, tá? Que são os pininhos de contato para se conectarem ao processador, para darem um contato com o processador. Lembra que eu falei na aula 1 e 2 que a diferença entre as placas-mães Intel e AMD são as seguintes: as placas-mães Intel elas usam o suporte LGA, que são os pinos na placa-mãe, e as placas-mães AMD têm os pinos no processador. Então, basicamente, eu vou mostrar aqui a construção da placa-mãe para vocês verem ela total, e vou dando seguimento à explicação, tá? Vocês podem dar uma boa analisada aqui que eu vou fazer alguns takes mostrando a placa-mãe inteira para vocês, tá? Aqui embaixo, como eu falei para vocês também, são os encaixes dos outros componentes da placa-mãe. Por exemplo, você vai ligar as USBs, as portas USBs que ficam naqueles conectores do próprio gabinete, né? Então ali você vai ligar as portas USB 1 e 2. Aqui tem a parte do painel, que eu falei da conexão do painel. Lembra que eu falei que alguns modelos de placa-mãe, eles especificam onde você vai ligar cada pinagem certinho da parte do gabinete para poder dar o contato de ligação do botão power, reset, da LED do gabinete e tudo mais, da LED de power on ou power off e tudo mais. Aqui são os slots de memória RAM. Aqui nós temos o slot PCI, que é onde a gente conecta a placa de vídeo, temos os conectores SATAs ali na lateral e tudo mais. Aqui ao lado a gente tem uma placa-mãe AMD, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ela. Ó, isso daqui é um processador AMD. Como vocês podem ver, ele tem uns pininhos nele. Os pinos ficam diretamente no processador, então tem que tomar muito cuidado. Entortou um desses pininhos aí, você vai danificar o processador e pode ser que não dê mais para arrumar. E aí você acaba perdendo o processador total. Desculpa a tremedeira aí das mãos, tá? É que eu estava gravando e segurando o processador com a outra mão, então ficou um pouquinho difícil de não tremer aí, tá? Mas acho que deu para entender essa parte dos pinos do processador, né? Vocês viram que na placa Intel, os pinos são na placa-mãe, na placa AMD, os pinos são no processador. Estou mostrando aqui para vocês, vocês viram que tem um triângulozinho dourado marcado no processador. Ele se refere à forma de encaixar o processador na placa-mãe. Aqui nesse cantinho, tá vendo que tem um outro triângulozinho no encaixe do socket da placa-mãe? Esse pinozinho remete ao quê? Ao mesmo ponto de encaixe do processador. Então ele tem uma forma correta de se encaixar. E o processador e a placa-mãe eles geralmente mostram, acho que todos eles mostram na realidade, onde você deve encaixar para não encaixar torto o processador, não forçar esses pinos e entortar eles, tá? Basicamente isso. Aqui eu voltei para o processador Intel para mostrar para vocês que ele não tem pinagem nenhuma, tá vendo? Ele só tem uns pontos de contatos no chip, então não tem nenhum pino no processador. Tá tudo como eu disse na placa-mãe. Mas da mesma forma ele tem aquele pontinho de contato. Lembra que eu falei para vocês que tem uma forma correta de encaixar ele na placa-mãe, que não é de qualquer jeito que você encaixa ele na placa-mãe. Então, se você olhar nas extremidades, nos pontinhos aqui dessa placa-mãe, cada ponto você pode ver que tem umas bolinhas. E no último ponto aqui, do lado esquerdo, na parte de baixo, você pode ver que tem um triângulozinho, forma um triângulozinho.
É como é uma placa-mãe mais velha, antiga, e eu uso para mostrar, para explicar essas placas-mães, ela tá bem ruinzinha de verificar, tá? Mas aí dá para ver o processador, mesmo pontinho, igual a placa-mãe da AMD e o processador AMD. É a mesma coisa, eles sempre vão ensinar para você como você vai encaixar, tá? Mostrar a forma certa de encaixar. Ó, aqui eu tô apontando para vocês que tem uns pontinhos bem aqui, ó, tá vendo? Tem uma bolinha ali que tá bem difícil de ver no vídeo, mas tem outra bolinha ali no cantinho, aqui também. E nesse último ponto não tem, ele faz o formato de um triângulo, tá vendo? Bem na pontinha. Até que tá bem apagadinho, tá bem ruimzinho de ver, mas tem um triângulozinho ali na pontinha que é mostrando aonde você vai encaixar o formato certo do processador, tá? Para ele dar o contato direitinho e não danificar nenhum pino da placa-mãe, nem forçar nem nada do tipo, tá? Aqui mostrando mais uma vez o processador para vocês, tá? Para ficar bem fácil de entender. Aqui é a memória RAM. A memória RAM, ela também tem um formato específico de ser encaixado. E para cada tipo de placa, geração e tudo mais, você tem que verificar se são memórias DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 e agora as DDR5. Ela tem a forma certa de encaixar na placa. Você pode ver que no slot, um lado é maior do que o outro, um lado da onde estão os contatos, né? Então você vai encaixar de forma correta na placa-mãe, tá? Como que você encaixa? Deixa destravado, tá? Deixa tudo destravado certinho. Você vai encaixar certinho no ponto de contato ali. Você coloca, certo? E empurra por cima, que ela vai travar. Ela dá um clique e travou. Se não tiver dado um clique por completo, é porque ela não encaixou completamente. Aí você verifica e dá uma apertadinha, tá? Mas ela tem uma forma certa de encaixar. Então verifica sempre a forma certa de encaixar para que não seja encaixado errado. Porque senão você pode danificar também a memória, pode danificar a placa e tudo mais. Na placa-mãe AMD é a mesma coisa, mas o que você pode ver é que inverteu. Você vê que o lado menor ele está na parte de cima, na outra estava na parte de baixo. Influi em alguma coisa? Não, isso é só a forma que o fabricante resolveu fazer o encaixe do slot, tá? Da memória RAM, só isso. Aqui, mesmo sistema. Encaixa com cuidado, vê a forma certa de encaixar. E você dá o clique por cima para travar, tá? Vou mostrar para vocês aqui também como que é, tá vendo? Encaixou, pronto, travou. É só isso que você vai fazer, não tem muito segredo, tá vendo? Viu? Tá bem travadinha, tá bem encaixada, confere, tudo certo, tá? Bom, agora nós vamos para o encaixe do processador. Lembra que eu falei, né? Muito cuidado, tá? Tem que ser muito cuidadoso mesmo. Você não vai forçar, ele encaixa sozinho, tá? Na hora que você coloca ele da forma correta, ele encaixa automaticamente. Ele encaixou, tá vendo? Não tem segredo, não é difícil, você não vai fazer força nenhuma, tá? Você só colocou, ele dá o contato de encaixe. Na hora que você baixar a trava, os pinos automaticamente afundam e fazem a conexão diretamente na placa, tá? Não dá para mexer, ele fica bem travadinho. E é importante ressaltar que você não pode fazer força nenhuma, o processador tem que encaixar sozinho, tá? Se você estiver fazendo algum tipo de força e ele não estiver encaixado direito, é porque ele está errado. No processador Intel, o mesmo padrão praticamente, você só vai colocar ele por cima, só que é mais fácil porque ele não tem a pinagem, né? Então você só vai encaixar, tá vendo? Tem um formatinho certinho, encaixou, pronto, ok. Para travar ele, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem, tá? Geralmente as placas-mãe Intel, elas usam um formato de travinha diferente do da AMD, mas nada que seja um bicho de sete cabeças, olha lá. Baixou a travinha, prende ela por baixo ali do parafusinho que tem conectado na placa. E aí na hora que você baixar e prender, ela fica travadinha, ó. Pronto, o processador encaixado e conectado.
E aqui que eu mostrei para vocês, nesses dois exemplos de placa-mãe, eu mostrei para você como se conecta as memórias RAMs e mostrei como se conecta os processadores, tá? Então é bom que vocês entendam essas partes para ficar bem entendido que não se deve fazer força, não se deve tentar machucar a placa-mãe ou o processador. É tudo uma questão de forma correta de se conectar, tá? Importante que eu não tinha falado, vocês viram que eu tirei a bateria da placa-mãe. Quando são placa-mães seminovas assim, é bom sempre você deixar fora a bateria, tá? Quando você for mexer, porque a gente tem muita estática na mão e de preferência usar uma luva anti-estática para poder mexer no computador para que não dê nenhuma carga de corrente e possa danificar algum componente eletrônico, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o encaixe da fonte. Vocês viram que eu peguei um cabo da fonte, que é o 24 pinos. Esse daí é do processador, tá? No caso, nesses modelos de placa-mãe é um de 4 pinos. Tem placa-mãe que são de 6, tem placa-mãe que são de 8, tem placa-mãe que são 2 de 6, 2 de 8, varia muito do modelo do fabricante e da quantidade de carga necessária que a placa precisa. Então aqui eu vou mostrar para vocês a montagem total, tá? Sem a bateria na placa-mãe, vou encaixar o processador, pra vocês verem como vai ficar, tá? E vou encaixando componente por componente para vocês irem entendendo como que funciona o processo total, tá? Encaixei o processador, agora eu vou travar ele na placa-mãe, esse é o primeiro passo. E sempre monta essa parte do processador e da memória RAM antes de colocar a placa-mãe no computador, tá? Eu só não coloquei nenhum cooler, ou air cooler, ou water cooler nessas placa-mães, nessas montagens, por quê? Porque eu estava sem nenhum aqui no momento, por isso que eu não coloquei, tá? Lembrando que assim, todo esse material que eu tenho aqui que eu estou apresentando para ensinar vocês é um material que é meu, tá? São componentes que eu tenho em casa, como eu faço manutenção de computadores e tudo mais, para poder ensinar vocês. Então assim, eu não estou tendo patrocínio de nada nem de ninguém para poder fazer isso. Estou fazendo isso altamente de graça e sem receber nada, tá? Então é mais para questão didática mesmo, para ensinar vocês que querem mexer com o computador e verem que não é um bicho de 7 cabeças. Encaixei o processador, encaixei as memórias, agora vamos para o 24 pinos, que é o cabo que vai alimentar toda a placa-mãe, tá? Ele tem uma forma correta de se encaixar também, não vai fazer muita força, você só vai prender ele tem como se fosse um botãozinho que na hora que você aperta ele dá um cliquezinho e trava, tá vendo? Tem um lado correto de encaixar também, tá bom? Colocou na placa-mãe, aí é só travar, tá? Como eu disse, desculpa a tremedeira aí no vídeo, é que assim é difícil gravar com uma mão e tentar fazer as coisas com a outra. Vocês viram que ele ficou bem presinho ali e não precisou fazer força, ele travou aquela garrinha ali para deixar preso, para não escapar também, tá? Esse é o conector do processador que é o que vai alimentar o processador. Também tem a forma correta de se encaixar, tá? Tá vendo? Tem a travinha e tem o ponto certo ali de encaixar na placa-mãe. Até porque se você tentar encaixar de outro jeito ele não vai entrar, tá? Conectado, então o 24 pinos, conectado 4 pinos que é o do processador. Então já fizemos essas conexões, agora a gente vai para o próximo passo, que é o que? Ligar a unidade de armazenamento, o HD. O HD, esse é um HDzinho SATA 3 que eu usei para mostrar para vocês, que é um HDzinho de notebook, mas serve também no computador, tá? Mas como eu disse, os HDs eles são mais lentos, como eu falei na aula 2, tá? Se você não viu, volta lá para poder e entender como funciona um HD e um SSD, quais são as diferenças, tá? Você vê que o cabo SATA ele tem um padrão de encaixe certinho, então não dá para encaixar de qualquer jeito, ele vai só encaixar no formato correto. Então você vai pegar, vai encaixar ele corretamente e deixar ele preso. Só isso, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então vai assistindo o vídeo que você vai entender certinho a forma de encaixe, tá? Aqui nós temos o cabo SATA, que também tem a forma correta de se encaixar, ele tem um formato específico. Você vai encaixar ele direitinho no computador, na placa-mãe no caso, e no HD. Esse é o cabo que vai fazer a leitura de dados do HD, tá? O outro que a gente ligou da fonte é o cabo que faz a alimentação, e esse é para leitura de dados. Para a placa-mãe reconhecer os dados do HD, fazer a leitura e mostrar para a gente, tá? Seja o sistema operacional ou arquivos que a gente tem aí dentro. Liga o cabo da forma correta também, sem forçar. Ele encaixa de um jeito específico, certinho, pelo formato. E depois é só ligar esse cabinho na placa-mãe, tá?
Lembrando que eu estou mostrando só os tipos de conexão, como que você vai fazer e tudo mais, tá? Eu não mostrei ainda como que você fixa a placa dentro do computador. Para a última aula a gente vai montar um PC do zero e colocar ele para funcionar, tá? E, inclusive eu vou mostrar como se faz a instalação do sistema operacional para vocês também, tá? Pronto, conectado na placa. Então aqui vocês viram que basicamente eu já conectei todos os componentes. Conectamos memórias, processador, conectamos o HD, tá tudo ok. O que falta conectar nessa placa? Fora o cooler que eu não coloquei, porque como eu disse eu estava sem nenhum para poder mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês as conexões dos cabos que vêm do próprio gabinete que você tem que ligar na placa-mãe, tá? Além da bateria. Vamos colocar a bateria na placa-mãe, mas eu vou mostrar o mais importante, que são as conexões do gabinete na placa-mãe. Que eu falei que ela, geralmente, a maioria das placas-mães discrimina na própria serigrafia dela onde você conecta cada cabo. As que não especificam, você tem que ler o manual. Mas é sempre bom ter o manual em mãos para você poder verificar como você vai fazer as conexões dos cabos, tá? É importantíssimo ler o manual das placas-mães, tá? Não precisa ler tudo, mas as partes mais importantes sim. Aqui são os cabos, pode ver o Power SW, Reset e tudo mais. Cada um tem a discriminação aqui nos conectores da placa-mãe. Tá? Se a câmera quiser focar, ajuda. Olha lá, pode ver. Mais PW menos, que seria o Power. Tá vendo? Power SW. Então a gente vai conectar ele na placa-mãe, certo? Conectamos e vamos conectando os outros cabos de acordo com o que está informando na serigrafia. Embaixo do Power está discriminado o que? O Reset. E a gente vai conectar o cabo de Reset ali embaixo, tá vendo? Reset SW. Que esses dois cabinhos vão conectar. O primeiro vai conectar o botão de Power do gabinete para deixar ele funcional. E o segundo, o botão de Reset. Agora nós temos as outras conexões, que é o HDD, que é o HD LED, na verdade, né, que seria o LED do gabinete, que informa se está ligado ou não e tudo mais. Alguns gabinetes têm fitas de LED, coisas do tipo, que aí você usa outros tipos de ligação. Isso daí não, é um padrão de todo o gabinete mesmo. Ligou. E tem um outro cabinho em cima, que informa para você também na serigrafia da placa-mãe o que é qual é o lado positivo e qual é o lado negativo. O cabinho também informa para você, então é só bater a informação com o que está descrito no cabo com o que está descrito na serigrafia da placa e fazer as conexões, tá? Não é nada muito difícil, vocês podem ver que é uma coisa bem simples e conectar direito. Eu espero que tenha ficado bem autoexplicativo, que tenha dado para entender como que funcionam as conexões, os cabos que vocês vão ligar na placa-mãe, como você conecta o processador, como que você conecta as memórias. Espero realmente que tenha dado para entender tudo isso, tá? Que é importante saber como que são feitas essas ligações, para você poder ligar o seu computador, tá? Para você poder fazer ele funcionar. Como eu disse, é importante usar uma luva anti-estática para poder mexer. É importante montar sempre o processador, a memória RAM na placa-mãe fora do gabinete e o cooler você já coloca também. O cooler do processador você já deixa colocado na placa-mãe antes de colocá-la dentro do gabinete, a não ser que seja um modelo de water cooler que geralmente a gente coloca depois porque tem que ajustar a bomba e tudo mais. Mas aqui no mais é isso, tá? Você vai fazer essas conexões certinhas, usa uma luva anti-estática, usa um apoio para você ter para colocar a placa-mãe para não entortar os pininhos de baixo dela, que elas têm uns pininhos embaixo que podem entortar e danificar. Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Espero que tenha dado para entender bem, espero que tenha ficado bem explicativo. E não esquece, tá, gente? Se inscreve no canal, deixa o like de vocês, compartilha se possível, tá? Deixa comentário. Me auxilia bastante nisso. Eu estou fazendo esse projeto por conta, eu não tenho ninguém patrocinando esse projeto, então assim, é complicado porque eu estou usando meus materiais e tudo mais, mas eu quero fazer isso para ensinar a maioria das pessoas que tem um computador em casa e quer fazer manutenção, ou pessoas que estão desempregadas, querem encontrar uma forma de ter uma rendinha extra, assim como eu, que tenho a renda mexendo com o computador e fazendo manutenções. Então, meu intuito é esse, ajudar as pessoas, tá? Ajudar todos vocês. Então, eu espero mesmo, de verdade, de coração, que vocês também me deem uma força, tá? E no mais, deixem os comentários aí pra mim, com sugestões de como fazer os próximos vídeos, tá? Então, essa foi a aula número 3. Então, até a aula número 4. E é isso aí. Tchau, tchau, galera.